Olá pessoal, sou o professor Leandro Vieira e neste vídeo nós vamos trabalhar com a semelhança e a congruência de triângulos. Eu vou estar fazendo uma abordagem aqui um pouquinho diferente daquela empregada nos livros, tá? Então eu fiz aqui 3 colunas com 0 ângulos, 1 ângulo e 2 ângulos, certo? Para você ainda que não sabe o que é semelhança e congruência, fazer aqui uma breve explicação. Semelhança, pessoal, é quando nós temos duas figuras bem parecidas, mas elas podem ser do mesmo tamanho, elas podem ser uma maior que a outra, né? Ou então a gente pode ter uma figura semelhante que seja maior, ou a gente pode ter uma figura semelhante que seja menor. Mas ela, quando é semelhante, ela é proporcional. Se, por exemplo, aqui um lado aqui, ó, ele, sei lá, por exemplo, mede 4. Esse aqui mede 8, tá? Vamos supor que a gente tem aqui, ó, deixa eu fazer de outra cor, um lado que mede, deixa eu ver, 5, e aqui mede 10, tá vendo aqui? E por fim, faz de conta que eu tenho um lado que mede 6, tá? E aqui mede 12. Percebeu que as figuras, elas são bem parecidas, o que difere uma da outra é o tamanho, né? Mas elas são aqui aumentadas, no caso, de forma proporcional. No caso, foi multiplicado por 2 aqui, né? Todos os lados correspondentes, tá bom? E o que seria congruência, pessoal? Congruência é quando a figura é exatamente igual, né? Então vamos aqui, ó. Nós temos aqui na primeira coluna 3 triângulos, tá? 3 triângulos. Faz de conta que esse primeiro triângulo aqui, ó, ele tem medida 3, certo? Vamos pegar aqui, esse outro aqui tem medida 4. E por fim, vamos pegar esse aqui, ó, tem medida 5. Beleza? O que seria congruência? Congruência é se eu tiver um triângulo exatamente igual a esse primeiro triângulo. Então faz de conta que esse triângulo fosse igual. Então os lados correspondentes dele devem ter o mesmo tamanho. Então tá vendo aqui esse segmento que é o maior do triângulo? Quem que é o maior segmento desse outro triângulo? É esse aqui, ó. Então ele deveria medir o quê? Para ser congruente, para ser um triângulo igual. Ele tem que medir 5, né? Quanto que deve medir? Deixa eu ver aqui. Esse segmento aqui, ó. Se eu quero um triângulo congruente, se eu quero um triângulo igual, aqui tem que medir 4 também, certo? E por fim, quanto que deve medir esse lado aqui, ó? Aqui, para que os dois triângulos sejam iguais, aqui tem que medir 3. E aí teríamos dois triângulos iguais ou dois triângulos congruentes. Então vamos lá, vamos mostrar aqui as 3 colunas. Quando ele não tem nenhum ângulo conhecido. Como assim, nenhum ângulo conhecido? Eu não sei quanto que mede, por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui mede quanto, né? Eu não sei. Então, se eu não sei nenhum ângulo, como que eu tenho certeza que os dois triângulos são semelhantes? Se eles tiverem lados proporcionais, que foi o caso que eu mencionei anteriormente, então faz de conta nesse primeiro triângulo aqui, ó, 3, 4 e 5. Para que esse triângulo de baixo seja semelhante, cada lado ele tem que ser multiplicado por um mesmo valor. Vamos supor que a gente queira agora triplicar o valor, certo? Então todos os lados devem ser triplicados. Por exemplo, quanto que é 3 vezes 3? 9, certo? Quanto que é 4 vezes 3? 12. E quanto que é 5 vezes 3? Quanto que é 5 vezes 3? 15. Beleza? Então eu encontrei um triângulo semelhante multiplicando todos os lados por um mesmo valor.
Só pode ser por 2 e por 3? Não, pode ser por qualquer valor, desde que você multiplique todos da mesma forma, tá? E para o triângulo ser igual, né, para ele ser congruente, aí não tem escapatória. Se eu não conheço nenhum ângulo, né, dos triângulos que a gente está trabalhando, eu só tenho certeza que os dois triângulos são iguais se eles tiverem as medidas exatamente iguais, que é o caso aqui desse aqui e desse aqui. Beleza? Vamos então agora para a segunda coluna aqui. Se tiver um ângulo conhecido, né? Um ângulo conhecido. Então faz de conta aqui que eu tenho um ângulo aqui, ó, de 30 graus. Esse aqui também mede 30 graus. E esse aqui também mede 30 graus, ok? Como é que eu sei que dois triângulos são semelhantes nesse caso? Eu tenho esse ângulo, ele tem que ficar entre dois lados. Como assim? Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho um lado. Opa, ficou meio feio, né? Tem um lado, um ângulo, e aí eu vou ter um outro lado. Deixa eu fazer aqui de outra cor. Eu tenho outro lado aqui, beleza? Então vamos supor que esse lado que eu fiz aqui de azul, nessa, sei lá, eu vou fazer um valor aleatório aqui, tá, gente? Pode ser que o triângulo nem exista aqui. Faz de conta que ele mede 12 e o vermelho aqui mede 10, beleza? Para ser semelhante, esses dois lados aqui, que eu fiz um de vermelho e um de azul, eles têm que ser multiplicados pelo mesmo valor. Vamos supor aqui o valor 2, que é o mais fácil, tá? Então, olha só. Quanto que é 12 vezes 2, pessoal? 12 vezes 2 é 24. Então, aqui o lado correspondente, como assim lado correspondente? Pode ver aqui que esse lado que vale 12 é o maior lado do triângulo, né? Qual que é o maior lado do triângulo, por exemplo, aqui, ó? É esse aqui, né? Então, esse lado correspondente, ele tem que valer quanto? Né? 12 vezes 2, 24. Beleza? E quanto que tem que valer aquele lado ali, ó? Que está medindo 10, né? Que seria correspondente, seria esse aqui. Quanto que ele deveria medir? Se a gente quer um triângulo semelhante, ele tem que ser multiplicado pelo mesmo valor. Então, 10 vezes 2, aqui 20. Então, é isso aí, ó. Se eu tiver um ângulo entre dois lados proporcionais, né? O 12 está para 24, assim como o 10 está para 20, né? São proporcionais. Nós temos aí dois triângulos semelhantes, tá? E como que eu acho um ângulo, dois triângulos congruentes, exatamente iguais? Se os dois lados aqui em questão, eles forem exatamente iguais. Então, por exemplo, ó, esse aqui que é o maior, opa, já fiz a cor errada, né? Esse aqui, ó, que é o correspondente desse 10, ele tem que medir 10. E esse aqui, ó, que é o maior lado, ele tem que medir 12. Ah, professor, preciso saber esse terceiro lado aqui? Não precisa. Se eu tiver dois lados aqui e um ângulo entre eles, já é suficiente para eu cravar aqui que esses dois triângulos são congruentes, são iguais. Beleza? E para dois ângulos, pessoal? Então, olha só. Vamos supor que eu tenho agora dois ângulos conhecidos, né? Aqui eu tinha um ângulo conhecido, né? Agora vamos supor que eu tenha dois ângulos conhecidos. Então faz de conta, né? Faça de conta que aqui eu mede, deixa eu ver aqui, mede 30 e aqui mede 90, beleza? Sabe que esse símbolo aqui é 90 graus, né? Esse aqui, ó, faz de conta que ele mede 90 e aqui mede 30. E faz de conta que aqui mede 90 e aqui esse biquinho aqui mede 30. Beleza? Então, a gente tem dois ângulos conhecidos, né? Esse aqui e esse aqui, certo? Então, vamos lá, ó. Se eu tiver dois ângulos
conhecidos em dois triângulos, eu posso cravar que eles são semelhantes. Não preciso de nenhum lado, preciso de mais nada. Se tiver dois ângulos, né, iguais aqui, ó, dois ângulos iguais, eu já sei que os dois triângulos são semelhantes. Eu nem preciso saber por quanto que foi multiplicado os lados, tá? E para saber aqui, pessoal, se eles são congruentes. E aí? Como é que faz? Ó, leia aqui, ó. Eu preciso ter um lado correspondente igual. O que quer dizer isso? Vamos pegar aqui outra cor, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo? Vamos pegar esse lado que está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo de 30 graus, beleza? Qual lado que é o correspondente nesse triângulo aqui de baixo, pessoal? Onde que está o lado que está entre 90 graus e 30 graus? É esse aqui, né? Beleza? Então, se esses dois lados forem iguais, isso já é suficiente para dizer que os dois triângulos são congruentes. Então, vamos supor que aqui meça 10 e aqui meça 10. Já era. Eu tenho um lado correspondente entre dois ângulos, e isso já é suficiente para eu falar que os dois triângulos são iguais, são congruentes. Beleza? Agora vamos fazer aqui um outro caso, só para a gente abordar tudo, né? Vou pegar aqui outra cor, ó. Vamos supor que eu pegue aqui, deixa eu ver, esse lado aqui que está o 90 e está o ângulo desconhecido. Vamos pegar aqui o nosso triângulo. Onde que está o 90 e o ângulo desconhecido? Seria esse aqui, né? Então, se esses dois lados forem iguais, já é suficiente para eu falar que os dois são congruentes. Faz de conta que aqui mede 5 e aqui mede 5. Aqui mede 5, beleza? Então, olha só. Eu tenho dois triângulos com dois ângulos conhecidos e os lados correspondentes iguais. Então, os dois são congruentes. Beleza, pessoal? Se ficar alguma dúvida aí, deixa nos comentários. Não se esqueça de deixar aquele super like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.